Boa noite, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus. O canal que te ajuda a vencer um leão a cada dia, vencer a guerra que se apresenta para você no dia a dia e está contigo para solucionar as suas dúvidas e te ajudar com muita motivação e muita gestão a cada dia. Hoje o tema que eu vou trazer para vocês é a continuação daquele vídeo Decida Ser um Sucesso, que ontem eu falei sobre 4 tópicos interessantes, que foi o objetivo principal definido, foi a autoconfiança, o hábito de economizar e a iniciativa e liderança, certo? Então, basicamente, esses tópicos. Hoje eu vou falar sobre mais 5 tópicos que vão te ajudar muito também na tomada de decisões, na precisão para a condução do seu cotidiano e para solucionar os seus problemas que muitas das vezes para você parecem muito difíceis, mas se você parar e olhar com calma e analisar esses problemas, na maioria das vezes eles são mais fáceis do que você imagina de serem solucionados, certo? E como eu vim apresentar para vocês um tema muito interessante e muito rico e muito profundo, não poderia deixar de usar meu traje à altura desse tema, certo? Tudo isso para ajudar vocês na criatividade, na administração do seu tempo, na gestão pessoal, no seu crescimento e desenvolvimento como pessoa e como ser humano e na sua motivação para vencer todos os dias, dia após dia, apresentando um triunfo sobre cada situação que se apresenta a você. Para discutir sobre esse tema, não poderia deixar de faltar o meu cafezinho. Peço também que você reserve o seu. E hoje vamos começar falando desse tema sem mais delongas. Primeira coisa, imaginação. Tenha novas ideias a respeito do seu novo dia a dia. Tenha novas ideias, tenha ideias criativas. Pense em algo que pode inovar hoje em dia. Muitas pessoas têm muitas ideias que fazem delas pessoas de destaque. E essas ideias a cada dia se renovam e não se acabaram. Portanto, use da sua imaginação, abuse da sua imaginação e esteja a cada dia pronto para enfrentar novos desafios e solucionar muitas tarefas. O que Napoleão Hill fala nesse tópico da imaginação? Conceber novas ideias e desenvolver novos planos que ajudarão a atingir o objetivo principal definido, que foi o primeiro tópico que eu falei com vocês. O que é a imaginação? Nada mais é do que você construir casas novas com pedras velhas, certo? Então guarde essa frase, construir casas novas com pedras velhas. A imaginação te mostrará como criar novas ideias a partir de velhos conceitos bem conhecidos e como colocar velhas ideias em novos usos. Muito interessante essa contradição que ele foi mostrando e construindo essas frases. Eu achei de um teor muito profundo que vai nos ajudar muito. Outro tópico, entusiasmo. O que é isso? Demonstre para as pessoas que estão ao redor, principalmente, o seu entusiasmo com relação aos seus projetos. Por quê? Se você tem um projeto que você, que tem esse projeto, é o principal a ser o apoiador desse projeto e você não está de acordo, já começou errado. Então, se você tem um projeto, você deve ser o principal e o mais entusiasmado para a realização do mesmo. Então, você tem que deixar a sua equipe motivada. Você tem que fazer eles acreditarem no seu projeto. Você tem que transmitir a ótica que você olha sobre o seu projeto para eles, para que eles possam conseguir enxergar na ótica que você enxerga. Combinado? Outro princípio é o autocontrole. Controle as suas emoções. Ou seja, se um cliente, se um funcionário te desagradou, preste atenção da forma como você vai reagir. A forma como você reage às diferentes situações vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso.
E às vezes, em questão de segundos, você pode perder um cliente, você pode perder um funcionário, ou aquele funcionário pode tomar uma birra, pode tomar uma raiva de você, que ele, em vez de fazer o serviço certo para o bem, ele vai fazer ao contrário. Então, controle as suas emoções. A partir do momento que seu negócio passa a atingir grandes proporções, você tem que controlar as suas emoções. Então, se você reagia de uma forma quando o seu negócio ainda era pequeno, ainda não tinha proporções enormes, você tem que trocar, você tem que se adaptar à atual situação para que o seu negócio cresça. Isso não só no mundo dos negócios, mas com relação às outras pessoas que estão no seu convívio. Dependendo da forma que elas reagem com você, não reaja da mesma forma, não pague na mesma moeda. Aprenda a lidar com as situações adversas. Na maioria das vezes são essas situações que se apresentam para nós e elas nada mais são do que testes para ver a reação nossa perante elas, certo? Então reaja da melhor forma. O que Napoleão Hill diz nesse trecho? Autocontrole. Controla seu entusiasmo e direciona para onde deseja. E esse link que ele faz com o entusiasmo é muito importante, porque se você tiver um entusiasmo sem o autocontrole, você perde a dimensão da coisa. Você passa as fronteiras que muitas das vezes não era para você passar, porque às vezes você fica muito entusiasmado e você passa a ter reações que não são favoráveis para o bom prosseguimento e o desenvolvimento do seu negócio, entendeu? Então, tenha entusiasmo, sim. Motive as pessoas e faça enxergá-las da ótica que você enxerga, sim. Porém, mantenha o seu autocontrole acima de tudo. Então, entusiasmo sem autocontrole vai te levar ao fracasso, certo? Ande com os dois sempre juntos, tenha muito entusiasmo, porém tenha autocontrole, porque você vai ver as coisas mudarem de direção e mudarem para melhor em todas as áreas da sua vida. O outro hábito, fazer mais do que é pago para fazer. Esse pensamento muitas das vezes de, mas eu não sou pago para isso, eu não recebo para isso, é muito vivente, é muito perceptível nas pessoas hoje em dia. Só que, dependendo da área em que você atua, o que vai determinar a sua promoção, o que vai determinar o seu prosseguimento na carreira e a sua subida de nível, vai ser esse hábito de fazer mais, fazer além daquilo que você é pago para fazer além daquilo que te pedem para fazer. Ou seja, surpreender, ou seja, superpor aquilo que o seu chefe te pede, entendeu? Então, o outro hábito, o que Napoleão Hill fala a respeito desse hábito de fazer mais do que é pago para fazer? Ninguém se torna um líder de verdade em qualquer setor sem praticar o hábito de fazer mais e melhor do que se é pago para fazer. Combinado? Preste atenção nisso. E por último, no vídeo de hoje, personalidade agradável. Então, muito importante, vai para o serviço, vai para o convívio interpessoal, vai sair de casa pela manhã, apresente-se bem, coloque um sorriso no rosto, cumprimente as pessoas, trate com educação, haja com gentileza, porque gentileza gera gentileza. Apresente-se bem, vista-se bem, entendeu? Cuide da sua aparência externa, da sua beleza exterior. Não se menospreze. Você nasceu para vencer, você tem mais uma noite. Se você está assistindo esse vídeo nessa noite, se você está assistindo esse vídeo em qualquer momento, significa que você está vivo, que você está tendo a oportunidade de aprender um pouco mais. Então, quando você tem a oportunidade de aprender um pouco mais, não adianta nada você assistir esse vídeo e não colocar em prática os princípios. O interessante, o que eu almejo também é transmitir para você esses princípios, que você coloque em prática e que, acima de tudo, gere resultados na sua vida. Porque a partir do momento que você
alcançar os resultados com esse conselho que eu passo para vocês aqui, aí eu vou ter certeza que eu estou cumprindo o meu propósito nesse canal, que é fazer você prosperar, fazer você alcançar seus resultados e, acima de tudo, fazer de você uma pessoa mais feliz em todas as áreas e os sentidos da sua vida, certo? Agora, como eu já concluí os outros princípios, que são imaginação, entusiasmo, autocontrole, o hábito de fazer mais do que se é pago para fazer e a personalidade agradável, para fechar esse vídeo, eu quero trazer aqui uma reflexão a respeito de Salomão. Salomão, para quem não sabe, foi filho de Davi, que foi o rei de Israel, com muito êxito. E eu já falei para vocês em um vídeo anterior como ocorreu a unção de Davi para se tornar rei de Israel. Foi realizada por Samuel, a pedido de Deus, que foi na casa de Jessé. Jessé apresentou os 7 filhos e nenhum dos 7 era o escolhido por Deus. Samuel perguntou se não tinha mais nenhum e Jessé orientou que fossem buscar Davi no campo, que estava apacentando as ovelhas. Na hora que Davi se apresentou perante Samuel, Samuel falou a pedido de Deus: é esse que Deus tem selecionado para ser o rei de Israel. Davi reinou com muito êxito, venceu muitas batalhas, foi um homem extremamente sábio e vitorioso, porém, Davi chegou à sua velhice. Davi pensou em iniciar a construção do templo, porém, Davi faleceu. No momento em que Davi faleceu, Salomão, que era seu filho, assumiu o reinado sobre Israel. E uma palavra muito importante que se encontra lá no livro de 2 Crônicas 1, do verso 7 ao verso 12, é muito interessante porque numa noite em que Salomão estava dormindo, Deus se revelou a Salomão e perguntou para ele de tudo o que ele quisesse, que ele poderia pedir a Deus, que Deus o concederia. Salomão era rei sobre uma grande nação. Vocês não acham que Salomão poderia pedir vitória sobre os seus inimigos? Poderia. Poderia pedir muita riqueza? Poderia. Poderia pedir derrota e a morte dos seus inimigos? Poderia. Poderia pedir a derrota e a morte de algum inimigo por rancor que ele tivesse de algum deles? Poderia. Só que de uma forma muito sábia, Salomão se apresentou a Deus e disse: Deus, o Senhor me colocou e me deu o privilégio de governar sobre uma grande nação. Eu te peço só a sabedoria e o discernimento para que eu possa governar esse povo segundo os teus princípios. Deus se agradou profundamente do conselho e do pedido de Salomão e concedeu para Salomão muito mais, além do que ele havia pedido. Então, o que fica de lição sobre essa palavra? Eu já vou ler a palavra na íntegra. O que fica de lição é o seguinte: tome cuidado com o que você peça para Deus. Seja humilde ao pedir. Peça de todo o coração aquilo que você almeja, entendeu? E Deus vai te conceder muito mais. Por quê? Porque pedindo com humildade, Deus vai se agradar do seu pedido e vai ter compaixão de você e vai te conceder muito mais além do que você pediu. O texto diz assim, prestem bastante atenção, segundo livro de Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 12. Salomão pede a Deus sabedoria, ao título da passagem. Naquela mesma noite, apareceu a Salomão e disse-lhe, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus, tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar, conforme eu já expliquei. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão, porquanto houve isto no seu coração e não pedistes riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento
para poderes julgar a meu povo sobre o qual te pus rei. Conclusão do texto. 12. Palavra linda. Sabedoria e conhecimento te são dados, e não para por aí. E te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e mais importante, e depois de ti não haverá. Ou seja, o que fica de conclusão? Peça a Deus sabedoria e conhecimento para vencer os obstáculos do dia a dia, e Ele vai se agradar do seu pedido. Para de pedir o mal de um inimigo, ore pelos seus inimigos, abençoe os seus inimigos, ore para aqueles que te aborrecem, peça o bem para eles, queira o bem ao seu próprio, ame o teu próximo como a ti mesmo. Peça sabedoria e conhecimento, que certeza que assim como Salomão, pode ser que você não tenha a sabedoria e o entendimento, porque Deus já prometeu para ele que antes dele nenhum rei teve e depois dele nenhum rei terá. Mas certamente Deus vai te abençoar muito, vai te conceder muitas bênçãos vindas do céu e você vai ser um grande homem, uma grande mulher sobre a face da terra. Tenham uma excelente noite, Deus abençoe vocês. Guardem essa palavra no coração de vocês, indiquem para os amigos, se inscrevam no canal, ativem as notificações e que estejam gostando muito do conteúdo. E outra coisa, aceito sugestões sobre os temas diversos que vocês quiserem escutar a partir de agora. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.